A quarta-feira foi marcada por muitos rumores envolvendo o nome do técnico Jorge Jesus e os dirigentes do Flamengo. Isso por conta do encontro entre as partes na terça-feira em Portugal, como confirmou horas depois o auxiliar técnico de Jorge Jesus, João de Deus. É verdade que ontem houve um encontro do Mister com os seus amigos, os nossos amigos do Flamengo, devidamente autorizado pelo Sport Lisboa e Benfica e com o conhecimento do Presidente Rui Costa, em que o Mister disse que não pode e não quer, neste momento, abandonar o Benfica. Há um contrato para cumprir, quer ganhar títulos no Sport Lisboa e Benfica, que foi esse o propósito que nos fez a todos vir para Portugal novamente e, portanto, esse propósito mantém-se inalterado e cada vez com mais convicção. Portanto, isto que fique bem claro, para de uma vez por todas se acabarem com as dúvidas. Eu sei que vocês podem dizer, bom, mas isso é o João que está a dizer, não é o Mister Jorge Jesus que está a dizer, mas eu estou-vos a dizer que esta mensagem que vos estou a passar é uma mensagem que me foi transmitida pelo Mister Jorge Jesus. Que Jesus foi suspenso e por isso João de Deus tem se pronunciado e permanecido à beira do campo como técnico da equipe do Benfica, que enfrenta nessa quinta-feira, pela Taça de Portugal, que é o equivalente à Copa do Brasil para os portugueses, a equipe do Porto, fora de casa, no estádio do Dragão, em jogo eliminatório. Ou seja, teremos ao final dessa partida, né, aqui no Brasil, já no começo da noite, Jorge Jesus eliminando o Porto com o seu Benfica ou sendo eliminado. O que significaria, evidentemente, uma pressão maior em cima do técnico, que não goza de muito prestígio junto a boa parte da torcida do time encarnado de Lisboa. Mas então, muita desinformação, muita confusão, disse sim, não disse sim. Eu não vou nem entrar nesse pormenor, porque digamos, tá, que Jesus tenha dito, sim, eu topo voltar para o Flamengo e vou voltar a trabalhar com vocês. Tenha dito isso para Marcos Braz e Bruno Spindel. Qual o significado de um eventual sim de Jorge Jesus? Muito pequeno, porque ele tem um contrato em vigor com o Benfica e teria que ser liberado pelo Benfica para rumar de novo para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E por que o Benfica o liberaria nesse momento, abrindo mão de uma multa rescisória? Faria até sentido se não existissem essas partidas que se aproximam, importantes contra o Porto, além dessa do dia 23, ou seja, nessa quinta-feira, a da semana seguinte, dia 30, aí pelo Campeonato Português da Primeira Divisão, novamente do Estádio do Dragão, outra vez contra o Futebol Clube do Porto, que está liderando o campeonato junto com o Sporting, e o Benfica perdendo esse jogo, vai ficar ainda mais longe dos dois times que perseguem na busca pela recuperação da liderança do campeonato, que perdeu já algumas rodadas. Lembrando, no confronto há 2 semanas contra o Sporting em Lisboa, em casa, no Estádio da Luz, o Benfica foi derrotado por 3-1, chegou a estar perdendo por 3-0. Portanto, são jogos importantes contra os principais rivais e lá em fevereiro vai acontecer o encontro com a Ajax pela Liga dos Campeões na fase de mata-mata, lembrando que o Benfica se classificou no grupo em que o Barcelona foi eliminado, parando na Liga Europa. Portanto, são partidas importantes. Jorge Jesus é um homem de muita autoconfiança. Quem viu o seu trabalho e acompanhou aqui no Brasil não tem dúvida disso. E, evidentemente, ele não vai jogar a toalha muito facilmente. Claro, ele poderia querer voltar ao Brasil no caso de o Benfica mandá-lo embora, porque sabe muito bem que voltaria para os braços da torcida do Flamengo, seria muito bem tratado e teria enormes possibilidades de sucesso, porque, convenhamos, o elenco do Flamengo é muito bom. O Jorge Jesus é um ótimo treinador, em que pese o momento de não ser tão bom no Benfica. E as chances dele triunfar novamente na América do Sul seriam muito grandes, né, em caso de volta. Mas ele tem um contrato, e ele inclusive conversou com o companheiro Eric Faria, da Rede Globo, e disse para o Eric, né, em troca de mensagens, o Eric publicou inclusive isso no site ge.com, que ele tem contrato, ele tem que cumprir o contrato. Paralelamente, o que ocorre também é um incômodo muito grande, até foi tema do meu vídeo anterior, que você pode inclusive acessar clicando aqui em cima, está causando mal-estar entre torcedores do Benfica e parte da imprensa portuguesa, até aquela mais ligada ao clube encarnado, a presença de dirigentes do Flamengo rondando a área, conversando com agentes e com técnicos, mas eventualmente alimentando a possibilidade de
tirar o técnico do Benfica, como o Benfica tirou o técnico do Flamengo, o próprio JJ, no ano de 2020, quando o então presidente do Benfica, Luiz Felipe Vieira, pegou um jatinho, foi até o Brasil e voltou com Jesus em sua bagagem. Ou seja, seria uma espécie de vingança, talvez? Enfim, não sei se seria uma vingança, mas o fato é que a presença de Marcos Braz e Bruno Spindel circulando em Lisboa e dando muitas entrevistas, é bem nítido que estão fazendo isso meio que de propósito mesmo. Isso está causando certo mal-estar, alguns jornalistas já assim, passando recibo, e os torcedores, é muito curioso, até conversei nessa quarta-feira com um amigo que é português, torcedor do Benfica e que vive intensamente o dia a dia do clube. Ele dizia, pasta a torcida é meio louca, é amor e ódio. Uma hora não querem ver de jeito nenhum o Jorge Jesus, querem que ele vá embora, montam um site pedindo a saída dele e tudo mais. E de repente, depois de algumas boas partidas, alguns bons resultados, o time reagiu nos últimos jogos, né, conseguiu goleada e tudo mais, eles já não querem que vá embora, especialmente porque percebem que se ele sair seria para voltar a um clube de onde ele veio, ou seja, vira uma coisa de orgulho também. Orgulho talvez alguma coisa a mais, mas isso já abordei no vídeo anterior, não vou me aprofundar nessa questão. O fato é, o Flamengo, obviamente, quando foi a Portugal, nós já falamos isso lá atrás, iria conversar com Jorge Jesus. Não tem cabimento você ser dirigente do Flamengo, viajar até Lisboa e não conversar com o técnico. Mas conversar com ele não significa que ele vai ser contratado. Ao mesmo tempo, o que o Flamengo faz? O Flamengo vai criando uma, digamos assim, uma área de atrito um pouco mais intensa, envolvendo Jesus e o Benfica. Com essas aparições, especialmente do Marcos Braz, as declarações, o frenesi da mídia atrás dos dirigentes. Então vai criando uma área de atrito. Se os resultados não forem bons, é óbvio que pode o Benfica ficar mais propenso a liberar o técnico, né? Isso pode até acontecer. Então os resultados desses jogos contra o Porto serão muito importantes para essa definição. E como o Flamengo, já falei isso aqui antes, não tem pressa, o que faz o dirigente rubro-negro? Empurra com a barriga, literalmente, vai levando. E vai, ao mesmo tempo, conversando com técnicos e com seus representantes, seus agentes, empresários, para, mapeando melhor, ter uma noção mais clara de quem pode ser contratado. O Paulo Sousa causou boa impressão, isso é uma informação importante. Os dirigentes do Flamengo em geral fizeram uma ótima avaliação desse profissional. Paulo Sousa, ex-técnico da Fiorentina, que hoje dirige a seleção da Polônia e que está inclinado a aceitar um eventual convite, uma proposta do Flamengo, que não aconteceu, mas o contato inicial com o seu representante e com o técnico agradou, não só a quem está em Portugal, mas também a quem ficou no Brasil. Na troca de informações, a dedução foi, esse é um bom nome. Eu também acho que pode ser um bom nome, minha opinião é essa. Ah, mas ele foi lá na Fiorentina. Gente, ele ficou em quinto com a Fiorentina. Em geral, no campeonato italiano, antes da Fiorentina, você vai ter Juventus, vai ter Inter, vai ter Milan, vai ter Lazio, vai ter Roma, vai ter Napoli, vai ter Atalanta hoje, né? Na época não estava tão bem a Atalanta, mas, enfim, hoje seria isso tudo. A Fiorentina ela fica ali como sexta, sétima força. Quando consegue passar dessa barreira, é bom. E o time teve bons momentos. Não tem história dentro de Portugal, porque trabalhou basicamente em outros países. Isso até gera, eu já percebi isso claramente, uma certa, digamos assim, não digo má vontade, mas um pé atrás dos jornalistas portugueses com relação a Paulo Sousa, mas fez bom trabalho, tem uma proposta de jogo que pode se encaixar bem com a do Flamengo, não é um técnico retranqueiro, meramente reativo, consegue trabalhar num ritmo que tem mais a ver com a característica do elenco e do próprio Flamengo. A conversa com o Carlos Carvalhal, ela pode avançar, mas vai depender demais também. Lembrando que os dirigentes, desde essa quarta-feira, estão no Braga, né? Braga é a cidade onde fica o Sporting Braga, time dirigido pelo Carlos Carvalhal. Mas isso dependeria demais da presidência do clube, do presidente do Braga liberar o técnico, porque a multa é muito alta. O Flamengo não pretende pagar multa por técnico nenhum, é bom até deixar isso bem claro, não é essa a ideia. Então dependeria muito de um acordo. Um acordo muito simples de costurar, porque você vai perder seu técnico no meio da temporada a troco de nada. Então esse técnico tem um obstáculo, mas ele, quando os dirigentes viajaram, já foram com o nome do Carvalhal na cabeça, porque é uma coisa muito natural até que eu procurasse, seria meio que óbvio. E por quê? Porque é o técnico que só não veio para o Flamengo no ano passado, quando o Jesus voltou para o Benfica, porque a pandemia impediu. Então ele é o nome óbvio. E é claro que o Flamengo tentará conversar e ver a viabilidade. Então você tem o Paulo Sousa, que digamos foi pré-aprovado
na avaliação dos dirigentes. Você tem o Carvalhal, que já está pré-aprovado, mas depende do Braga. E tem o Jesus, que é prioridade óbvia, natural, e o Flamengo, entendendo que tem tempo para tomar a decisão, vai empurrar essa decisão adiante. Eu acho que tem tempo, tem, mas esperar até o dia 30 para tomar uma decisão sem ter um plano B pode ser perigoso, porque aí você vai entrar em janeiro sem ter um técnico. Então o Flamengo precisa, caso queira esperar o Jesus até o dia 30, do dia do segundo confronto com o Porto, o Flamengo terá que ter um plano B. Para se por acaso o Benfica reagir, o técnico Jorge Jesus não sair do Benfica, não for demitido, aí o Flamengo tem que ter um nome pronto para assumir e bem selecionado, tá? Que seria um segundo da lista. Sobre o Vitor Pereira, que eu considero uma ótima opção, o que está acontecendo? Eu apurei que os dirigentes ainda não conseguiram amadurecer uma opinião a respeito desse profissional. Com relação a quê? Não só a proposta de jogo, mas comportamento, como lida com os jogadores. Todos esses elementos estão sendo avaliados pela turma que compõe o futebol do Flamengo, né? O que, se de fato for bem feito, eu acho que é uma maneira até de compensar a bobagem feita em 2021 com a contratação do Renato Gaúcho Portaluppi. Foi um erro crasso, já falei várias vezes aqui sobre isso, e os fatos comprovam que foi um erro, né? Eles sabem que foi um erro e agora querem caprichar, e aí faz sentido que tenham todo cuidado. Entender o comportamento, como lida com os jogadores, como é que é o seu estilo no dia a dia, até porque a avaliação dentro do clube de muita gente é de que, por exemplo, o Rogério Ceni é um ótimo treinador, muito promissor, mas que ele nem sempre tem facilidade na relação com as pessoas, tá? Esse é o entendimento de pessoas do Flamengo, e por isso ele não continuou. Então, obviamente, é necessário ter um cuidado maior, uma pesquisa mais apurada no que se refere ao comportamento, ao perfil do técnico a ser contratado, para evitar que, de repente, o cara tenha um temperamento que não combina com o elenco, com o time, com os jogadores. Aí não adianta nada, né? Então, com relação ao Vitor Pereira, essa é uma, digamos assim, pendência. Não significa que eles não possam investir um pouco mais em informações vindas de pessoas próximas ao técnico Vitor Pereira para conhecê-lo melhor e amanhã até pensar no seu nome como contratação para assumir o Flamengo, sendo que isso depende também do cara querer vir para o Brasil. Tem esse detalhe também, é óbvio. Não é que está todo mundo esperando um convite para trabalhar no Flamengo. Você tem que juntar as duas coisas. O desejo do clube de ter aquele técnico, seja ele qual for, e o interesse do profissional de vir para o Brasil trabalhar no comando técnico do time rubro-negro. Então, esse é o contexto geral do que está acontecendo. O jogo dessa quinta-feira é de extrema importância, pode sim significar uma mudança eventual de rumo no destino do Jesus à frente do Benfica. Claro, no caso de derrota, no caso de vitória, ele vai ganhar pontos. E lembrando sempre, o Jorge Jesus não demonstra interesse nenhum em romper esse contrato. Eu já falei isso há algum tempo, até tem gente que começa a distorcer o que a gente fala. Ah, você disse que o Jesus não viria. Eu nunca disse isso. Eu disse que ele não sinalizou para o Flamengo em momento algum o interesse em vir. O que seria o interesse em vir? Antes mesmo da ida dos dois dirigentes para Lisboa. É manter um contato, num papo telefônico, até numa troca de mensagens, algo do tipo, olha, eu quero muito voltar, mas eu tenho um contrato aqui. Se conversar com o Benfica chegar num acordo, eu volto. Isso não aconteceu. Inclusive, confirmado até no contato feito com o Eric Faria e também todas as informações que cercam o Jorge Jesus, as palavras do João de Deus, o Jorge Jesus quer cumprir o contrato. O pagamento de uma multa é algo que não está nos planos dos dirigentes do Flamengo nesse momento. Pode até ser se for uma multa pequena, uma composição, mas uma multa milionária, o clube não pretende assumir essa responsabilidade. Pelo menos essa é a posição de momento. Sempre é importante lembrar, o clube entende que não há pressa. E eu até concordo com isso, desde que consiga, no começo do ano, ter esse profissional à disposição. Não pode o Flamengo daqui a, sei lá, quase um mês, lá para o dia 15 de janeiro, está sem técnico. Isso não pode acontecer, porque no dia 10 os jogadores se apresentam. No dia da apresentação dos profissionais que voltarão de férias, o técnico tem que estar lá. Um dia antes ele tem que estar no Rio de Janeiro, no dia 10 ele tem que estar lá presente para conhecer os jogadores. Mesmo que ele chegue muito próximo da representação e comece ali a se aprofundar num trabalho de planejamento. E por que isso? Porque do dia 10 até mais alguns dias seguintes, o que vai acontecer? Exames médicos, testes físicos, preparação física, o treino técnico, tático com bola, a preparação do time, ela vai começar um pouco adiante. E paralelo a esse trabalho físico e de avaliação médica, um novo técnico, uma nova comissão técnica pode já fazer um planejamento para começar o ano. E depois vem Campeonato Carioca, os profissionais do time principal, os titulares, só devem jogar, provavelmente só jogarão Carioca em fevereiro. O início deve ser normalmente com jogadores reservas e garotos da base, ou seja,
há tempo sim, mas não é todo o tempo do mundo. É preciso sintonizar isso muito bem. Se o Flamengo souber fazê-lo, pode usar o tempo a favor. O tempo que não teve quando contratou o Domenech na correria, quando Jesus foi embora, não teve quando contratou o Rogério para o lugar do Catalão e tampouco quando contratou o Renato. De fato, foi tudo muito atropelado, embora não seja o melhor momento do ano, porque a temporada europeia está na metade. Aqui do Brasil ainda vai começar. Isso ajuda, mas aí você tem que conseguir encontrar o profissional liberado que possa assumir a equipe para 2022. É isso. Lembrando para você, o nosso Caneca 360 com as canecas do canal, as canecas da Live Soft Open, você pode comprar com desconto, tá aí tudo explicadinho, o nome do cupom Mauro, você pode adquirir. Também o Uso 360, que traz camisetas também com nossos bordões, as nossas frases, camiseta da Live Soft Open e tudo mais. Você também encontra o link para o site aqui na descrição desse vídeo. E, claro, nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre à disposição para aqueles interessados nas experiências acumuladas ao longo de todo esse tempo na profissão que nós compartilhamos desse curso online. E, claro, a Pingback. Convido você a participar da Pingback. Inscreva-se no meu canal, leia os textos que publico lá toda semana e também você pode participar como? Link aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? É isso. Valeu, saudações.